Vou colocar aqui para gravar, que é para caso alguém esteja com problema na internet, depois possa assistir. Então, eu vou falar um pouquinho agora de como é que vai ser a dinâmica da nossa disciplina, certo? Então, vamos lá, essa disciplina de gerência de projetos, nós estamos no segundo semestre de 2020. Algumas orientações gerais sobre as disciplinas. Primeira pergunta que a gente sempre faz, porque a gente mora aqui em Santarém, e se a internet não funcionar nos encontros? Bom, isso a gente já é algo comum acontecer, né? Porque a gente está aqui em Santarém e tem dias que realmente a internet nos abandona. Então, a gente vai gravar sempre as aulas e vai ficar disponível para os alunos. Sempre quando terminar a aula, depois de um tempo, no outro dia, eu já mando o link, eu faço a gravação e disponibilizo no YouTube, certo? E se eu adoecer ou algum familiar? Bom, apesar de não parecer pelos comportamentos que a gente vê, a gente ainda está no meio de uma pandemia. Infelizmente, a gente está suscetível a isso. Então, se alguma coisa acontecer, se vocês adoecerem, que Deus o livre, ou algum familiar de vocês adoecerem, vocês precisarem acompanhar, me avisem, porque a gente sempre pode ajustar a situação. Então, me avise, professora, eu não vou poder assistir às aulas, eu vou passar um trabalho depois, e essa situação, ela pode ser ajustada. Então, qualquer coisa, qualquer problema que vocês tenham, me avisem para a gente avaliar. E se eu estiver com problemas para acompanhar? Mesma coisa, se estiver com problema para acompanhar a disciplina, alguma coisa que o horário não dá, é só me avisar por e-mail, por WhatsApp também, que a gente ajusta. Tá tocando a campainha aqui, deixa eu permitir a entrada. Certo? Boa noite, Douglas. Então, qual é a metodologia? Atividades assíncronas, 2 horas por aula, atividades, exercícios semanais orientados pelo docente. Então, no final de cada aula, sempre vai ficar uma atividade para vocês. Essa atividade, ela não deve, é uma atividade que não é para ser longa. Com 2 horas, vocês devem conseguir fazer, 2 horas no máximo, conseguir fazer essa atividade. E as nossas aulas síncronas, que são esses encontros que a gente vai ter aqui, que a gente deve ter no máximo 1h30 de aula, certo? Para exposição de conteúdo, resolução de problemas, tirar de dúvidas, essa atividade sempre vai ser operacionalizada através aqui do Google Meet. Então, a gente vai ter aula síncrona, começando às 19h30, se alguém tiver algum problema com esse horário, também me avise, que a gente pode ajustar, se for o caso. Mas a gente vai começar às 19h30, a priori, e a gente deve levar até umas 9 horas no máximo. Por quê? Porque a gente sabe que as aulas... gerência de projetos é uma disciplina teórica, certo? Então, mesmo quando a gente está em sala de aula presencial, é uma disciplina que ela é mais cansativa. Não é aquela disciplina que sempre vocês estão fazendo atividade e aí o tempo passa mais rápido. Não, é uma disciplina que vocês vão precisar ter bastante teoria. Então, por esse motivo, a gente vai fazer uma aula mais curta, de no máximo 1h30 de conteúdo, e vai deixar atividade para vocês praticarem, certo? Para vocês conseguirem assimilar esse conteúdo. Então, como as aulas remotas a gente sabe que ainda são mais cansativas do que a aula presencial, então a gente vai fazendo esse esquema, 1h30 aqui e atividades que durem no máximo 2 horas, 2h30, certo? Então, o que é a aula síncrona? Você já deve ter escutado muito esse termo, só para ver, eu utilizei o mesmo slide do semestre passado, mas o semestre passado foi um semestre de aprendizagem para todos nós. Eu acho que eu, como professora, aprendi, vocês, como alunos, também devem ter aprendido não só o conteúdo, mas a forma era tudo novo para a gente, né? Semestre passado. Esse semestre não, a gente já acha que já tem um pouquinho mais de experiência nas aulas. Mas as aulas síncronas são esses nossos encontros aqui usando a ferramenta Google Meet. Então, quando a gente fala lá até 1h30 de aula síncrona, é até 1h30 aqui a gente reunido na aula. E o que é a aula síncrona? Vai ser
a leitura de materiais que vocês vão ter que fazer, assistir vídeos no YouTube que eu indicar, fazer as tarefas. Então, isso são a aula assíncrona que vocês devem dedicar por semana, 2 horas e meia, certo? Qual o horário dos nossos encontros? Começa às 19h30, como hoje, e duração máxima de 1h30. Então, a gente deve levar até umas 9 horas no máximo. As videoaulas, materiais e atividades serão disponibilizadas através do Classroom e do Siga. Então, semestre passado, eu acabei disponibilizando o conteúdo das aulas somente no Classroom. Porque eu acho que ele é mais fácil para vocês acessarem, ele é mais leve, vocês conseguem acessar no celular. Mas se vocês quiserem, eu também posso fazer a disponibilização dupla de materiais, disponibilizar aqui no Classroom, né, e no Siga. Mas onde a gente deve se encontrar mais, vai ter materiais, vai ter os avisos, vai ter todo o nosso acompanhamento, a ideia é que seja feito pelo Classroom para facilitar a disponibilização dos materiais para vocês. Agora, claro, se um de vocês disser que prefere o Siga, a gente faz a disponibilização dupla. Aqui os contatos, pode me mandar e-mail sempre, WhatsApp, e aqui uma pergunta se vamos criar um grupo no WhatsApp. Se vocês não se opuserem, a ideia é criar um grupo no WhatsApp para que a gente consiga avisar as coisas mais rápido. Não é grupo de bom dia, boa tarde, boa noite, não. É só para a gente poder, às vezes, ter um imprevisto, a internet da professora falhou, ou alguém quer avisar alguma coisa, ou quer tirar uma dúvida. Então, a ideia é esse grupo para assuntos mesmo pontuais, aí no final da disciplina a gente finaliza esse grupo, certo? Então, se ninguém se opuser, eu vou criar o grupo para a gente. Formas de avaliação. A gente vai ter trabalhos semanais sobre o assunto da disciplina. Então, durante a disciplina, todo final de aula vocês vão ficar, com algumas exceções, mas no geral, todo no final de aula vocês vão ficar com o exercício, certo? E aí, nesse exercício, se vocês entregarem todo o exercício, aí vocês já vão ter a nota da primeira avaliação. Então, a primeira avaliação é assim: entreguei todos os exercícios, ok, já devo ter a nota máxima. Deixei de entregar 2 exercícios, vou ser penalizado, já não tenho mais a nota máxima, já vou ter uma nota que vai ter um desconto lá dessas tarefas que eu não entreguei. E assim por diante. Então, a primeira avaliação é: fiz exercícios, tenho a minha nota, já tenho a nota da prova, beleza? A primeira avaliação. A segunda avaliação vai ser vídeos expositivos, apresentação de relatórios, alguma atividade que eu venha a pedir ao longo do semestre nessa linha de um relatório, um trabalho maior para apresentar. E o trabalho final, que aqui ficou até escrito errado, tá assim: documentação completa de requisitos e protótipos no funcional do sistema. Não, é porque a professora aproveitou o slide. Na verdade, o trabalho final é a documentação completa de gerência de projetos. Então, ao longo da disciplina, a gente vai conhecer uma série de documentos, e essa documentação completa de gerência de projetos é que vai ser a nota da terceira avaliação. E aí, a nota final vai ser uma média desses 3. A ideia é que vocês não precisem de prova substitutiva, porque a primeira coisa primeira nota, basta fazer as tarefas da disciplina, já tem a primeira nota. Então, depois, a outra, basta entregar trabalho. Então, a ideia é que a gente não tenha prova ao longo dessa disciplina, até porque fazer a avaliação mesmo remota não é uma tarefa tão trivial. E a gerência de projetos é uma disciplina que vocês vão ver, a gente vê muita teoria, mas a gente acaba aprendendo mesmo essa disciplina na prática, porque é quando vocês forem realmente gerenciar um projeto que vocês vão lembrar do que vocês viram ao longo dessa disciplina.
Então, não adianta a gente fazer uma prova perguntando o que é um risco, o que é um custo, o que é um prazo, porque, na verdade, não é o conceito que importa. O que importa é o quanto vocês vão conseguir aplicar na prática essa disciplina. Então, essa disciplina, quando a gente faz ela de uma forma presencial, a gente acaba tendo muitas atividades durante a própria, durante a aula mesmo. A gente vê um conteúdo e já faz atividade na prática. Aqui, devido a isso que todos nós já sabemos, ao semestre remoto, a gente vai ter que adaptar algumas situações. Então, como a gente vai ter que adaptar essa disciplina, de fato, a gente não vai conseguir deixar da mesma forma que se ela fosse presencial. Mas a gente vai tentar utilizar algumas ferramentas, alguns sites online, para tentar deixá-la o menos cansativa possível. Mas eu já adianto que é uma disciplina teórica, então não adianta eu dizer que é uma disciplina que vai ser super prática, porque ela não é. É uma disciplina que ela vai ter muito conteúdo teórico mesmo, ela exige muita leitura de materiais. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco um livro, que é o PMBOK, que é o livro de gerência de projetos, que é o livro que ele tem muita leitura, e aí o ideal é que para a disciplina vocês precisam ler o livro? Não, para a disciplina não precisa ler completamente o livro, precisa fazer uma leitura pontual. Mas se um dia vocês se tornarem, e eu espero que alguns queiram enveredar por esse caminho, gerentes de projetos, aí sim, aí precisa realmente ter uma leitura mais detalhada e se aprofundar bastante na teoria também de gerência de projetos. Mas claro que gerência de projetos é algo que a gente aprende muito na prática, mais do que na teoria. A gente aprende gerência de projeto quando a gente tem que estimar um projeto, dar prazo, cobrado pelo cliente, aí que a gente aprende mais detalhes. Mas claro que essa teoria que a gente vai ver aqui vai ajudar vocês quando vocês estiverem nessa situação, certo? Então, a ideia é da gente agora começar a disciplina, né? A gente já na primeira aula já vai começar a ver o assunto, não vai esperar para a segunda aula, porque eventualmente a gente pode, ao longo da disciplina, ter algum problema, um dia sem internet, ou que não possa ter aula, então é melhor a gente já começar já vendo o conteúdo, certo? Alguém quer comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa antes da gente começar? Não? Então, podemos começar. Vou colocar agora um link de um grupo do WhatsApp que eu criei. Então, eu vou pedir para vocês entrarem, que o objetivo desse grupo é justamente isso, a gente ter uma comunicação mais rápida se, porventura, a gente precisar, tá? Um dia que a gente precisar avisar alguma coisa, ou está com dificuldade na atividade que ficou, então, esse grupo tem esse objetivo, tá? Colocando aqui no nosso mural da disciplina, também essa informação. Esse horário, eventualmente, vocês vão escutar uns cachorros latindo, porque é o horário do encontro dos cachorros da vizinhança. Então, não adianta de 7h30 às 8 horas, sempre vai ter esse barulho de fundo aqui, não tem como. São os vizinhos cachorros que eles se encontram e aí começa a confusão. Mas são os problemas lá do mundo remoto, né? Tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Uma das desvantagens é que a gente tem que conviver com esses. A gente não pode ir para uma sala de aula ficar sem barulho, quietinho. A gente tem que conviver com os barulhos do entorno, né? Então, toda a nossa gravação não tem jeito, vai ficar. Aí, se estiver incomodando muito, vocês avisam que aí eu dou uma parada, se vocês não estiverem me escutando, tá? Porque isso vai. Não tem jeito. Isso aconteceu o semestre passado, isso vai acontecer de novo, tá? E de vez em quando ainda se junta
os dois daqui de casa e a situação piora. Mas aí, quando for assim, eu vou interromper um pouquinho a minha fala, se estiver incomodando muito, aí a gente espera 1 minutinho, 2 minutinhos, passar um pouco mais a confusão. Agora vocês devem estar escutando que a confusão está feia aqui. Deixa eu colocar aqui para apresentar a aula de hoje. A aula de hoje vai ser uma introdução à gerência de projetos. O objetivo da aula de hoje é que vocês saiam daqui sabendo o que a gente vai estudar ao longo dessa disciplina. Faltou uma coisa, faltou eu falar algo para vocês aqui, antes de começar. Deixa eu abrir aqui rapidinho, interromper o meu compartilhamento. A janela que eu estou compartilhando agora é o plano de aula da disciplina. Esse plano de aula da disciplina, ele já está lá no Siga. Desculpa, no Siga não, no Classroom. Então, lá no Classroom já tem lá um item materiais e tem esse plano de aula. Basicamente, tem a ementa da disciplina, que vocês vão poder lá ler, a justificativa de a gente estar trabalhando dessa forma remota, a programação, que é o que a gente vai ver ao longo da disciplina, a metodologia que eu já falei para vocês como vai ser, e aí o que eu queria mostrar para vocês é esse aqui, o nosso cronograma. A gente vai ter aula de hoje, né, do dia 19 de maio, até o dia 7 de julho. Aí eu não sei se vocês acompanharam, vai ter um recesso em julho. Então, de 11 de julho a 1º de agosto, a gente vai ter um recesso, a gente não vai ter aula. E aí a gente volta dia 4 de agosto. Então, a gente tem aula até dia 7 de julho, aí interrompe, aí tem as férias, e aí a gente volta dia 4 de agosto. Vocês já devem ter ouvido isso de outros professores, então, é só para compartilhar isso aqui com vocês que eu não tinha falado, tá? E aí aqui tem o que vai ser trabalhado em cada aula, e as formas de avaliação que a gente já conversou, que eu já mostrei nos slides. Aqui tem algumas indicações de bibliografia que podem complementar o material que vocês vão ver na aula. E é só para esse plano de aula completo, ele está lá disponível já lá no Classroom também. Tá? Já disponibilizei lá o material. Tinha esquecido de falar isso aqui para vocês. E agora vamos para o principal, que é a aula do dia, certo? A gente vai começar com uma breve teoria sobre gerência de projetos, com o objetivo de que vocês saiam da aula de hoje sabendo que vai ser essa disciplina, certo? Então, a aula de hoje é uma introdução à gerência de projetos, que é verificar o que é essa disciplina e o que vocês vão estudar nessa disciplina. Então, o objetivo é a capacitação na aplicação dos conceitos básicos para gerenciamento de projetos, apresentando metodologia, utilizando técnicas, métricas e ferramentas adequadas. Então, a gente vai ver uma parte de teoria, da parte de gerência de projetos, que é a maioria da disciplina, e vai conhecer algumas ferramentas com as quais a gente pode gerenciar projetos, algumas métricas que são necessárias para o acompanhamento de um projeto e as técnicas também. Então, o que acontece no geral? No geral, quando a gente inicia um projeto, a gente começa fazendo tudo certinho, se preocupando em seguir toda a teoria e verificando como é que a gente faz para estimar, para dar prazo, para fazer o acompanhamento. Só que depois, quando o prazo vai se aproximando, o negócio começa a ficar feio. E na entrega, o negócio já está mais feio ainda, já se perdeu. Então, o objetivo do gerenciamento de projetos é garantir que isso aqui não ocorra, que é começar tudo bem, tudo bonito, tudo certinho, só que aí quando chega na hora, lá, quando começa a se aproximar, que aí começam os atrasos, que aí o chefe começa a cobrar, bora, tem que entregar, esse sistema tem que ir para o ar,
aí já não se testa mais nada, aí já coloca tudo lá no repositório e reza para na hora que gerar a versão funcionar, e já não tem mais acompanhamento nenhum. É igual final de semestre, a gente começa no semestre bonitinho, né, fazendo todas as tarefas, quando chega no final, que reúne todos os professores cobrando trabalho ao mesmo tempo, a gente já vai fazer de qualquer jeito. Então, por aí é o que costuma acontecer no gerenciamento de um projeto. E aqui, a ideia é que na disciplina a gente já conheça algum conjunto de técnicas e ferramentas para tentar evitar esse monstrengo do final, certo? Então, aqui tem uma charge de uma pessoa procurando emprego, ele diz assim, quer dizer que o senhor quer trabalhar nessa empresa, que cargo o senhor deseja? Gerente. Gerente? O senhor ficou maluco? Aí ele pergunta, não, precisa ser? Quer dizer, gerente, a princípio, é algo que fica... as pessoas se questionam o que o gerente faz. O que o gerente faz? Ah, ele não faz nada, ele fica só olhando o que o funcionário está fazendo e chicoteando o funcionário. No primeiro momento, a gente pode pensar em algo nesse sentido. Mas a disciplina gerência de projetos, ela vem mostrar um conjunto de atividades que um gerente de projeto precisa fazer. E aí vocês perguntam, mas por que essa disciplina é no curso de computação? Porque o que a gente faz na computação, na maioria, são projetos. Seja um projeto de rede, seja um projeto de software, seja um projeto de um chip, seja um projeto de um compilador. O que a gente faz na computação, no final, são projetos. E aí a gente precisa aprender como gerenciar projetos, já que é o que a gente vai fazer, certo? E aí a gente vem com essa afirmação, gerenciar projetos é uma profissão. Hoje em dia, gerente de projetos é uma profissão até na nossa área da computação, é uma profissão que no Sul, Sudeste, costuma ser bem remunerada. E aí eu coloco Sul, Sudeste, porque vocês devem saber que no Sul, Sudeste do país é que a gente tem um mercado de computação muito mais aquecido. E dentre os vários papéis que um cientista da computação pode exercer, ele pode ser programador, ele pode ser analista de banco de dados, ele pode ser designer, ele pode ser gerente de qualidade, e ele também pode ser gerente de projetos. E gerente de projetos, ele é uma profissão, não somente de software, mas qualquer tipo de projeto. Mas gerente de projeto de software, ele é uma profissão, e ele é uma profissão até bem remunerada. Se vocês tiverem curiosidade de olhar lá no LinkedIn, eu sempre costumo indicar para os alunos, deem uma olhada lá no LinkedIn, que é bom vocês saberem o que o mercado de trabalho está esperando do profissional da computação e quanto ele costuma remunerar. Às vezes, se a gente está na dúvida sobre que linha seguir, em que linha exatamente da computação quer atuar, é interessante olhar o LinkedIn para ver o conjunto de áreas de atuação diferentes que um profissional, um cientista da computação, um bacharel em sistema de informação pode ter, e ver também a remuneração, o mercado, se está sendo bastante procurada aquela profissão. E o gerente de projetos é uma profissão. Mas aí a gente está falando tanto de gerente de projeto, mas o que vem a ser um projeto? O que é um projeto? Eu já falei que aqui na computação o que a gente faz é projeto. Mas a gente tem uma definição clássica de projeto, que projeto é um esforço temporário com a finalidade de criar um resultado exclusivo. E aí vejam que tem duas palavras que eu destaquei, temporário e resultado exclusivo. Por quê? Porque se ele é temporário, ele tem início e fim bem determinados. Então é interessante a gente saber disso. Tudo que é projeto, ele tem data para começar e tem data para terminar. Então se a gente pensar assim, o curso de graduação de vocês, ele é um projeto de vida de vocês, que tem um início, quando vocês entraram na universidade, e tem um fim, quando vocês terminarem. E que é possível saber qual, se a gente olhar a grade lá, a gente sabe, o curso de sistema de informação tem 4 anos e meio. Então, é um projeto para que eu me forme que, se der tudo certo, eu finalizo em 4 anos e meio. E tem a finalidade de criar um resultado exclusivo, ou seja, eu tenho um resultado que ele vai ser diferente em algum aspecto do outro.
Então, o meu diploma, ele é diferente do diploma de vocês. Em algum aspecto, ele é diferente. Então, o projeto é tudo aquilo que a gente aplica um esforço, ele tem tempo determinado, ele tem prazo, e que vai me gerar um resultado. Então, isso é um projeto. Toda vez que... E aí, nessa definição, se encaixa muita coisa. Muita coisa vem a ser projeto. Então, o esforço temporário, é interessante isso aqui, porque ele não significa curta duração. Muitos projetos, eles duram vários anos. O exemplo que eu dei, o projeto de vocês se formarem na UFOPA, dura vários anos. Em todos os casos, a duração de um projeto é finita, ou seja, tem que terminar. Projetos não são esforços contínuos, ou seja, não é algo que você vai ficar fazendo para a vida inteira. O projeto ele tem um início e tem um fim. O termo temporário, ele não se aplica ao produto, serviço ou resultado criado pelo projeto. Ou seja, o projeto, ele tem um fim. Agora, o resultado dele, ele pode durar muito tempo. Por exemplo, erguer um monumento nacional. O resultado dura séculos. O projeto de criar a estátua do Cristo Redentor. O projeto em si teve um fim, mas o Cristo Redentor está aí há quase 100 anos, se não me engano, acho que 90 anos. Então, projetos, o projeto em si, ele tem um fim. O resultado dele, talvez não. Projetos, eles podem ter impactos sociais, econômicos e ambientais com duração muito longa. Então, eu faço uma ponte que vai ligar Santarém à ilha lá da frente. Aquela ponte, que é o resultado do meu projeto, pode durar anos e anos, e ele tem impactos sociais, tem impacto econômico. Então, o projeto, apesar de ser temporário, é a execução dele que é temporária, não o resultado em si. Ele tem que ter um resultado exclusivo. Embora os resultados possam ser semelhantes, cada projeto gera um resultado único. Então, o projeto de criar um carro novo. Cada carro desse é um resultado único, apesar de poder ser semelhante ao outro ou igual ao outro, mas ele é um resultado exclusivo. Nesse cenário, o desenvolvimento de um novo produto, de um novo serviço, é um resultado exclusivo. O desenvolvimento de um novo modelo de veículo, a construção de um prédio, uma campanha para um cargo político, o desenvolvimento ou aquisição de sistema, uma edição de jornal ou revista e o desenvolvimento de um projeto de software, que é onde a gente vai mais focar aqui na disciplina, pois os nossos exemplos, na maioria, vão ser relacionados a gerenciamento de projeto de software, que é o que é mais comum na nossa área da computação, certo? A elaboração de um projeto, ela é progressiva, ou seja, eu começo a desempenhar um conjunto de passos até que eu tenha, no final, um projeto. No início, eu vou planejar, por exemplo, eu tenho um projeto de me formar daqui a 4 anos e meio. Então, eu vou planejar esse projeto, ou seja, eu vou estudar para que eu passe no Enem, para que eu consiga entrar na universidade. Depois, eu vou executar esse projeto, ou seja, eu vou ter que ficar na universidade, cursar todas as disciplinas, passar em todas as disciplinas, até que eu possa finalizar esse projeto. E durante toda a execução do meu projeto, eu preciso controlar, eu preciso verificar se aquele meu projeto, como é que está o andamento dele. No exemplo nosso aqui do projeto de se formar aqui na universidade, eu tenho que acompanhar. Eu estou passando em todas as disciplinas, eu estou ficando reprovado, eu estou acompanhando a minha turma, o que eu preciso fazer para melhorar? Então, durante a execução do projeto, eu tenho que também controlar a execução dele. A elaboração do projeto ela é progressiva, ou seja, eu vou construindo o meu projeto ao longo do tempo. Ela é bastante abrangente no início do projeto e vai sendo detalhada à medida que o projeto vai sendo executado. Ou seja, no início do projeto, eu tenho uma ideia de como ele vai ser. E eu tenho que fazer todo o meu planejamento, mas durante a execução do meu projeto, eu posso acrescentar vários detalhes que eu só vou descobrir quando eu estiver executando. Ela é progressiva no sentido que ela é executada através de passos, de incrementos iterativos. Então, todo o projeto começo aos poucos e vou aumentando ao longo do tempo. A elaboração progressiva ela não deve ser confundida com o aumento do escopo. Ou seja, não é porque eu estou fazendo em passos
que o meu projeto eu vou aumentar ao longo do tempo. A ideia é que eu consiga dividi-lo em partes para que eu comece a executá-lo, mas não que eu vá acrescentando novas coisas ao longo do projeto. Porque se eu tenho um projeto e eu estimo que aquele projeto vai durar 2 anos, e ao longo do tempo eu vou colocando mais coisas ao longo do meu projeto, é muito provável que eu impacte o prazo final. Eu não consigo mais terminar em 2 anos, que eu vou levar 3, que eu vou levar 4, porque eu comecei a aumentar o meu escopo. Por exemplo, eu tenho um projeto de construir uma casa. E aí essa minha casa tem 2 quartos, e é no térreo, e tem 2 quartos, um banheiro e uma sala. Se ao longo do projeto, ao longo da construção, eu começo a ter ideias, quer saber, eu vou fazer uma laje, vou colocar mais um andar aqui. E também vou fazer uma piscina aqui. É claro que eu estou colocando mais escopo no meu projeto, estou colocando mais coisas. Então, se eu estimei que ele ia levar 3 meses para fazer aquela casa, conforme eu vou colocando mais itens naquela casa, eu vou levar mais tempo para fazer. Então, não é porque é uma elaboração progressiva que eu tenho que ficar colocando mais escopo, certo? E quando o projeto finaliza? Quando os objetivos do projeto tiverem sido atingidos. Quando se tornar claro que os objetivos do projeto não serão ou não poderão ser atingidos. Quando não existe mais a necessidade do projeto. Então, o projeto ele pode finalizar tudo bem quando os objetivos do projeto forem cumpridos, ou se no meio do projeto eu perceber que aqueles objetivos eles não serão ou não poderão ser cumpridos, eu também posso finalizar. Eu posso desistir do meu projeto. Ou eu estou executando um projeto e, ao longo da execução, percebe-se que não é mais necessário. Ele também pode ser finalizado. Então, nem todo projeto é um projeto de sucesso. Pode ser que seja um projeto abandonado, seja um prédio que não terminou, seja uma ponte que ficou pela metade, seja uma graduação que foi abandonada. Um projeto não necessariamente ele vai ter o fim quando tudo acabou. Pode ser que algo aconteça e aquele projeto se torne, em vez de ser um projeto de sucesso, um fracasso. Mas o que a gente vai querer aprender na disciplina? Como fazer projetos de sucesso, certo? Então, a gente se pergunta o que realmente importa para o sucesso de um projeto. Primeiro, para um projeto de sucesso, ele tem que, no final, ter sido realizado no tempo estimado, ou seja, eu disse que eu ia levar 3 meses, eu levei 3 meses. No custo previsto, eu disse que eu ia levar 3 meses e que aquele projeto ele ia gastar 50 mil reais. E no final, eu terminei em 3 meses e gastei 50 mil reais. Então, o projeto é de sucesso. Se eu entreguei no tempo e no custo e o cliente ficou satisfeito, melhor ainda. Se o projeto e o cliente se tornam uma referência, aí mais sucesso ainda. Se eu conseguir atender de forma controlada as mudanças de escopo, as regras políticas e os procedimentos da organização sem causar distúrbio, e se eu conseguir respeitar os aspectos culturais, eu posso dizer que eu tenho um projeto de sucesso. Então, projeto de sucesso. Se eu fiz no tempo de chamado, no curso previsto, todo mundo ficou satisfeito, aí beleza. Aí eu tenho um projeto de sucesso. E aí a gente se pergunta, por que fazer gestão de projetos na área de tecnologia da informação? Por que essa disciplina de gestão de projetos, que a gente já viu que projeto pode ser de qualquer área, não necessariamente da computação, por que a gente tem essa disciplina de gestão de projetos dentro da grade dos 2 cursos, tanto de sistema de informação quanto de ciência da computação? Porque hoje, tecnologia da informação está em toda parte. Hoje em dia, é difícil encontrar um produto que não tenha um software, um hardware por trás. Então, se a gente compra uma geladeira, eu tenho ali um software que está controlando a temperatura da geladeira. Se eu compro um carro, eu tenho vários softwares ali. Se a pessoa compra um telefone, mais ainda. Então, hoje em dia, a gente tem TI em toda parte. Os produtos de TI, de tecnologia da informação, eles costumam ter um ciclo de vida rápido. Eu tenho um ciclo de vida de produtos muito mais curtos, os produtos cada vez são mais complexos, eu tenho uma rápida evolução dos produtos. Então, se a gente olhar um celular do início do século XXI, lá do ano 2000, 2001, e a gente olhar o nosso celular de hoje, a gente tem uma diferença gritante.
Então, nossos produtos da computação, eles costumam ter uma rápida evolução e também um ciclo de vida muito curto, porque muitos também, eles são criados, eles atingem o seu ápice e eles morrem. Ou seja, a gente tem produtos de software que eles têm um ciclo de vida muito rápido. Os que são mais velhos aqui devem lembrar de produtos da computação que hoje não existem mais. Os mais, acho que a maioria de vocês aqui é novo, não deve lembrar, mas a gente não usava o WhatsApp para se comunicar, a gente usava o ICQ, a gente usava Mirk, a gente não usava Facebook, a gente usava Orkut. Muito tempo, né? A professora é muito velha, fica lembrando de coisa antiga. Mas são exemplos de produtos de softwares que foram criados, que atingiram o seu ápice e que já foram descontinuados. Então, a gente precisa de ter uma forma de gerenciar projetos que acompanhem esse ciclo de vida na computação, que é muito rápido, muito mais rápido do que em outras áreas, né? Quem construía casa em 1950 e hoje vai construir casa, claro que já evoluiu bastante coisa, mas de todo jeito casa ainda é casa. Sempre vai ter um quarto, vai ter um banheiro. Então, não tem uma mudança tão significativa quanto a gente na computação. Quem desenvolvia software em 2000, se não se atualizou, não desenvolve mais software hoje. Não programa mais hoje, porque a evolução é muito rápida. Além disso, a gente tem uma competitividade global, ou seja, dentro da TI, a gente tem gente desenvolvendo software lá na Índia que a gente usa aqui, lá nos Estados Unidos que a gente usa aqui. A gente não compete somente com o nosso mercado local nem nacional, a gente tem uma competitividade global. Então, o gerenciamento de projetos daqui do Brasil, ele tem que ser semelhante ao dos Estados Unidos, ao do Japão, porque o produto que é lançado em qualquer local, ele pode atingir esse mercado global muito rápido na computação. Exigência de qualidade de produtos e serviços. O software, cada vez mais, ele foi tomando proporções, invadindo outras áreas e criando uma necessidade de que seja garantida a qualidade daquele produto. Por quê? Porque ele está em todo lugar. Então, um software que está lá, faz o controle de tráfego aéreo, um software que faz o controle de velocidade de um carro, um software que faz o diagnóstico e análise de doenças, ele precisa ser confiável. Eu preciso garantir que aquele software funciona e que não gera erros. E para isso foi criada uma série de formas de certificar a qualidade do software desenvolvido. E a gente tem vários padrões, CMM, ISO 9001, MPS-BR, que têm o objetivo de garantir a qualidade do software, atestar que aquele software ele funciona bem, seguir um processo. E aí, para utilizar e para passar por essas certificações, exige-se que tenha um grau de gerência de projetos, que aquele projeto ali incorpore todas essas medidas para que se torne, no final, um software com qualidade. Então, não sei se alguém de vocês já fez a disciplina de teste de qualidade de software, mas é uma disciplina que antecede gerência de projetos. Essa disciplina de teste de qualidade de software mostra um conjunto de formas de boas práticas de desenvolvimento que o gerente de projetos ele deve incorporar essas boas práticas de desenvolvimento para garantir que, no final, ele tem um projeto que funciona e que roda em qualquer lugar e que não vai dar diagnóstico errado. Então, isso é um dos motivos de ter a gerência de projetos. Outra questão é a eficiência corporativa. A capacidade de ater se necessário tornou-se decisivo para a sobrevivência da empresa. A gente vai estudar aqui gerência de projetos de uma forma tradicional, mas a gente também vai estudar aqui gerência de projetos ágeis. Por quê? Porque cada vez mais há necessidade de
as empresas responderem muito rápido às demandas que existem. Para elas sobreviverem, elas têm que fazer o necessário, disponibilizar o necessário. Então, essa questão da eficiência corporativa, ela vem a ser garantida também com a gerência de projetos. Foco no consumidor, mais um dos itens que cada vez mais os programas e softwares, eles são demandados a ter uma personalização de produtos e serviços. Ou seja, o cliente está no centro do processo. E precisa se desenvolver algo que atenda às necessidades do cliente. Por isso, é preciso garantir, olha, chegaram os cachorros, é preciso garantir que isso é levado em consideração. Quem é que faz isso? O gerente de projetos. E aí a gente se pergunta, ok, então não tem jeito, a gente tem que fazer gerência de projetos, gestão de projetos. Aí a gente se pergunta, em qual contexto a gestão de projetos se insere? A gestão de projetos, ela se insere aqui nesse contexto de união da tecnologia, que são os métodos, técnicas e ferramentas que garantem a qualidade, no contexto de pessoas, por quê? Porque o gerente de projetos, ele vai gerenciar projetos, mas projeto é feito por pessoa. Então, o gerente de projeto, ele precisa também ter habilidades para lidar com gente, porque ele não vai lidar com código, ele vai lidar com as pessoas que fazem o código, ele vai lidar com as pessoas. Então, uma das habilidades, ele tem que se preocupar com tecnologia, mas ele também tem que se preocupar com pessoas e ele também tem que se preocupar com os processos, que os processos organizacionais precisam ser seguidos. Então, o gerente de projeto, ele está bem aqui no meio dessa intersecção, se preocupando com as pessoas que ele precisa gerenciar, com a tecnologia que ele vai ter que utilizar e produzir, e com os processos que ele vai precisar seguir. Aí, a gerência de projetos, ela faz parte de uma área maior chamada engenharia de software, que vocês já viram algumas disciplinas, eu acredito que a maioria de vocês já viram algumas disciplinas que fazem parte da engenharia de software, como a parte de requisitos de software, que é uma disciplina que a gente tem no curso, a parte de qualidade de software, que é uma disciplina que a gente tem no curso, a parte de projeto, que é a disciplina de análise de projeto, a parte de construção, que é a parte de programação, a parte de testes, que no curso a gente tem a disciplina de qualidades e testes, teste de qualidade, na verdade, e a parte de gestão de projetos, ela está aqui dentro da engenharia de software. Por quê? Porque faz parte da engenharia de software a gerência do projeto que está sendo desenvolvido. Então, a gerência de projetos, na linha aqui, eu acho que os dois cursos, eles seguem a mesma estrutura. Então, primeiro é a disciplina de requisitos. No geral, eu ou a Vânia costumamos ministrar a disciplina de requisitos. Depois, é a disciplina de análise e projeto de software. Depois, é a disciplina de teste e qualidade de software. E finaliza com essa disciplina de gerência de projetos. Todas essas 4 disciplinas, elas fazem parte desse grande grupo da área de engenharia de software, certo? Então, a gerência de projetos, ela pode ser vista dentro desse arcabouço de disciplinas da área de gerência, da área de engenharia de software. Aqui, no mundo da computação. Ela é assim, no mundo da computação, onde é que se encaixa a gestão de projetos? Se encaixa nessa área maior da engenharia de software. Ah, professora, mas a gente também faz projeto na área de redes, a gente faz projeto de rede, sim, mas as técnicas e ferramentas e área de conhecimento da gerência de projetos, elas se aplicam mais dentro desse grande arcabouço da área de engenharia de software. Não que não precise gerenciar projetos na área de redes, mas, no geral, são projetos que não têm todo o arcabouço necessário para gerenciar, como os projetos de desenvolvimento de um software. Então, é dentro dessa grande área de engenharia de software que a gente tem a área de gestão de projetos. E aí, para começar, a gente se pergunta, e como é que é criado um projeto? No geral, as organizações, elas são movidas por processos, elas querem atingir o objetivo.
Então, tudo começa com um processo estratégico. A empresa, ela verifica que ela precisa de um projeto para atender determinada situação. No geral, as empresas fazem planejamento estratégico. O planejamento estratégico vai ser o resultado desse processo que, a partir dos objetivos, aponta-se demandas por vários projetos. Então, no geral, os projetos eles estão alinhados ao planejamento estratégico da organização. Então, a organização faz seu planejamento estratégico e ela percebe que ela precisa, por exemplo, melhorar a área de vendas dela. Aí ela pensa, o que eu preciso fazer para melhorar a minha área de vendas? Eu preciso de um sistema de gerenciamento de estoque melhor. Eu preciso de um aplicativo para fazer venda online. Então, os projetos eles vão nascer de demandas vindas do planejamento estratégico da organização, quando a organização olha para ela e pensa, aonde eu tenho que melhorar. Então, os projetos, eles são meio de organizar atividades que não podem ser abordadas dentro dos limites operacionais da organização. Os projetos, eles são frequentemente utilizados como meio de atingir um plano estratégico da organização, e a equipe, ela pode ser formada tanto por funcionários da organização ou um prestador de serviço contratado. Então, a empresa pode perceber, eu preciso informatizar aqui essa minha área de atendimento. Ou ela vai contratar pessoas para fazer isso, para desenvolver o sistema, ou ela vai contratar uma empresa que vai fazer esse sistema para ela. E aí ela vai gerenciar somente o atendimento da demanda dela. A execução do projeto em si fica por conta dessa empresa, certo? E aí a gente já falou muito aqui sobre projeto, a gente já aprendeu que projeto tem um início e tem um fim. Projeto tem que ter um resultado único. Só que o que acontece? O que acontece é que muitas vezes as pessoas costumam confundir projeto com operações ou serviços. Como assim? Por que a gente precisa saber o que é projeto, o que é operação? Primeiro, para a gente não gerenciar a operação. Porque se a gente não souber o que é, a gente pode cair no erro de gerenciar uma operação, e como se fosse um projeto. E operação não é projeto. O que é uma operação? É um conjunto de ações cujo resultado, em um dado período, contribui para o atendimento de uma necessidade administrativa ou operacional da organização. Caracteriza-se por ter objetivo, por ser uma atividade contínua. E aqui é a grande diferença. Serviço ou operação é uma atividade contínua. Eu não tenho prazo para terminar. Caracteriza-se por dar condições para o funcionamento normal de uma organização. Exemplos: administração de recursos humanos, de compra, de contabilidade. Então, projetos e operações, eles são semelhantes, pois são executados por pessoas, pois são restritos a recursos limitados, pois são planejados, só que são diferentes também, porque operações é tudo aquilo que é uma atividade repetitiva e contínua, e projeto é atividade temporária e única. Bora deixar isso mais claro. Por exemplo, o serviço da bibliotecária. A bibliotecária, ela vai lá todo dia e aí ela atende os alunos que vão fazer empréstimos de livro. Todo dia ela tem que estar naquele horário prestando esse serviço. Só que ela não tem um prazo para fazer aquele serviço. Ela tem que fazer aquele serviço todo dia. Isso é um projeto? Não. Isso é uma operação, isso é um serviço. Outro exemplo. Eu trabalho na parte de gestão de sistemas de uma empresa, mas a minha responsabilidade é que todo dia eu tenho que fazer o backup dos dados. Todo dia eu tenho que atender os chamados, que tem chamado lá para consertar a impressora, tem chamado lá para eu olhar o computador do gerente. Todos os dias eu tenho que fazer esses serviços, eu tenho que atender as pessoas, eu tenho que fazer o backup. Isso é projeto? Não. Por quê? Porque eu tenho que fazer isso todo dia. Agora, eu trabalho na parte de desenvolvimento da empresa
e eu tenho que fazer um novo site para a empresa. E eu tenho que fazer esse novo site em 3 meses. Daqui a 3 meses, aquele novo site está pronto. O que eu tenho? Eu tenho um projeto. Eu tenho um projeto de desenvolvimento de um site. Certo? Então, eu tenho o início, eu tenho o fim, e eu tenho um recurso único no final, eu tenho um resultado único, eu tenho um produto, que é o site. Aí sim, isso é um projeto. Então, por que isso é importante? É que, às vezes, as pessoas querem aplicar técnica de gerenciamento de projeto no que não é projeto, no que é serviço. Então, não adianta eu querer colocar um monte de ferramenta e aplicar a técnica de gerenciamento de projetos numa equipe de suporte, por exemplo. Porque a equipe de suporte, ela, no geral, ela não desenvolve projetos. Ela faz atendimento ao usuário. E isso em si não é um projeto. Isso é uma rotina. Então, eu não vou... Ali é outra coisa. Ali, vocês, principalmente o pessoal de sistema de informação, vocês têm disciplinas de gerenciamento de serviços, vocês devem ver lá com o professor Martinho a parte de COBIT, de ITIL, que é para gerenciar essa parte, que é serviço, que não é projeto. Então, essas disciplinas de governança de TI, que eu acho que vocês têm em sistema de informação, vocês aprendem para gerenciar serviço. Aqui a gente vai focar na parte de gestão de projeto mesmo. E aí a gente precisa saber a diferença para a gente saber o que a gente está gerenciando. Certo? Aí, beleza, já sei a diferença de serviço para projeto. Aí eu me pergunto, por que um projeto precisa ser gerenciado? Aí a gente vê lá, parabéns, você foi escolhido para gerenciar o projeto. E agora? O que é que você precisa saber? Você foi contratado, disseram, olha, agora você é o gerente de projeto aqui, você vai ter que gerenciar essa equipe aqui que tem que fazer um site. Aí você, beleza, eu sou o gerente de projeto aqui, o que eu tenho que fazer? Então, a primeira coisa é que tem algumas perguntas importantes que o gerente de projeto deve fazer quando ele recebe um projeto para gerenciar. Ele precisa saber qual é o objetivo do projeto, quais as atividades que preciso realizar para alcançar o objetivo do projeto. E isso está relacionado ao escopo do projeto, ou seja, o que eu tenho que fazer. Para quem fez a disciplina de requisitos, aí vocês devem lembrar que lá a gente precisava descobrir o que tinha que ser feito, que a gente tinha que fazer documento de visão, que a gente tinha que fazer entrevista com o usuário, que tinha que fazer os casos de uso, que tinha que fazer os protótipos de tela. Espero que você lembre dessas coisas lá de requisitos, certo? E aí, o que é isso? É o escopo do projeto, é o que eu tenho que fazer, isso eu preciso saber. Eu preciso saber quando o projeto precisa estar pronto. Essa é a minha primeira restrição aqui. A primeira coisa que eu vou ter que gerenciar é o prazo do meu projeto. Eu preciso saber qual o orçamento desse projeto, quanto poderia gastar. Ou seja, eu tenho que desenvolver esse site, mas quanto é que ele vai custar? Ele precisa saber quais são os envolvidos no projeto, ou seja, ele precisa saber quem é a equipe dele. Ele precisa saber o que pode dar errado, o que pode atrapalhar o alcance dos objetivos do projeto dele, ou seja, os riscos. Ele precisa saber o que ele vai fazer para impedir esses problemas, os riscos. Ele precisa saber se, para fazer aquele projeto, ele precisa contratar fornecedor, aquisição. Ele precisa escolher bem os fornecedores, para não dar problema para ele, risco. Ele precisa acompanhar o projeto dele, comunicação. Ele precisa realizar o projeto dentro do prazo e orçamento, tempo e custo. Então, veja lá, o gerente de projeto, ele tem uma série de preocupações e uma série de itens que ele vai precisar gerenciar. A gente já viu ali que ele vai ter que gerenciar tempo, ele vai ter que gerenciar custo, ele vai ter que gerenciar gente, ele vai ter que gerenciar os riscos. Se ele for contratar alguma coisa, ele vai ter que gerenciar essa aquisição. Ele vai ter que gerenciar o escopo dele, ele precisa saber o que ele tem que fazer. Né? Então, o gerente de projeto, ele é um cara que vai ter que gerenciar uma série de coisas. Então, a gente já viu que um projeto ele tem a ver com escopo, ele tem a ver com tempo, que é o prazo, ele tem a ver com risco, ele tem a ver com custo, ele tem a ver com a capital humano, que são as pessoas, ele tem a ver com comunicação, ele tem a ver com aquisição. Então, o gerente de projeto ele vai precisar gerenciar tudo isso aqui, certo?
E aí, uma das perguntas mais importantes que o gerente de projeto ele vai ter que saber é qual a expectativa do cliente do projeto. E essa expectativa, ela vai estar relacionada com o que a gente chama de tripé do gerenciamento de projeto, ou a tríplice restrição do gerenciamento de projeto. Que, o que é isso? É o custo, o tempo e o escopo. O gerente de projeto, ele tem que gerenciar muita coisa, mas isso aqui é o que ele vai mais se preocupar. Qual é o custo daquele projeto, qual é o tempo, ou seja, qual é o prazo e qual é o escopo dele. E por que que isso aqui é o que a gente chama da tríplice restrição e a maior preocupação? É porque quando a gente mexe em um, a gente impacta os outros. Então, imagina que você é contratado para desenvolver um site que tem 5 funcionalidades. Tem 5 funcionalidades ali, que tem que ter um cadastro, tem que ter um relatório, tem que ter consulta, tem que ter login e tem que ter exclusão. 5 funcionalidades ali no site. E você tem 2 meses para entregar aquele site. E você tem 40 mil reais para desenvolver esse site. Beleza, está tudo acordado. Teve 3 meses para fazer, tenho 40 mil reais, tenho 5 funcionalidades para entregar. Tudo ok. Aí, você começa a fazer. Com um mês, a pessoa que ele contratou diz que, olha, Douglas, eu não quero mais 5 funcionalidades, não. Eu quero 10 funcionalidades agora. Só que tu vai ter que me entregar isso nos 3 meses que a gente tinha se comprometido. E eu não vou te pagar nada mais, não. Eu só vou continuar te pagando ali o valor que a gente já tinha acordado. Ou seja, ele quer mais coisas no mesmo prazo e sem gastar. Tem como? Se você for fazer mais coisas no mesmo tempo e sem gastar, o que você vai impactar? A qualidade do projeto. De certo, você vai ter que fazer as coisas com gambiarra, sem testar, porque não vai dar tempo. Se você não pode contratar mais ninguém para fazer aquilo, é muito provável que as pessoas vão ficar sobrecarregadas, vão cometer muito mais erros. Se você colocar esse grupo para fazer muita hora extra, eles vão ter uma hora que não vai mais dar certo. E aí, o que é impactado? A qualidade do projeto. Aí, numa outra situação, o cliente diz assim, olha, eu não quero aumentar a funcionalidade, não, também não vou te pagar mais, mas em vez de 2 meses, você tem 1 mês. Da mesma forma, o que vai impactar ali? A qualidade. Por quê? Porque se você vai ter que fazer muito mais rápido o que você tinha acordado, de certo a qualidade vai ser menor. Aí, no outra linha, se o cliente diz para você, olha, eu quero que continue com essas 5 funcionalidades, vocês têm os mesmos 3 meses para fazer, só que eu vou reduzir o teu pagamento à metade. Em vez de 20 mil, eu vou te pagar só 10. De certo, a qualidade também vai ser comprometida. Porque se você vai usar recursos mais baratos para fazer, você vai ter que pagar menos para as pessoas vão ficar insatisfeitas. Então, qualquer um desses 3 itens ali, custo, escopo, prazo, se você mexer, você impacta na qualidade. E não tem como você mexer em um sem impactar os outros. Se você diminui se você diminui o prazo, para que nada ocorra de errado, você também tem que diminuir o escopo, né? Ou se você se você aumenta o escopo, você tem que aumentar o prazo. E os custos vão aumentar também. Agora, se você aumenta o escopo e mantém o prazo, a única forma de fazer isso, sem impactar a qualidade, é se você aumentar os custos, que aí você consegue contratar mais pessoas para conseguir fazer aquele trabalho maior no mesmo espaço de tempo. Então, veja que ali é uma restrição que a gente chama da tríplice restrição, porque um impacta o outro. Se eu mexo em um, eu tenho que
mexer no outro. E se eu mexer em um e não mexer nos demais, eu impacto a qualidade que está ali no meio, certo? Ficou claro? Então, isso aqui, o gerente de projeto, ele está preocupado o tempo inteiro. Então, o tempo inteiro ele está preocupado com isso aqui. Ele tem que se preocupar com as outras coisas também, com os riscos, com as pessoas, mas se preocupar com o tempo, com o escopo e com o prazo é o tempo inteiro. E, além disso, se a gente quiser aumentar ainda a preocupação dele, a gente ainda coloca mais os riscos do projeto, mais a qualidade e mais os recursos envolvidos. Aí, em vez da gente ter o triângulo, a gente tem a estrela. Isso aqui é o que o gerente de projeto tem que ficar batendo cabeça o tempo inteiro. Então, o conceito de gerenciamento de projetos, ele sempre vai envolver esses itens. Um dos conceitos é: gerenciamento de projetos é a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto a fim de atender os seus requisitos, ou seja, de atender o escopo. Um outro conceito: gerenciamento de projetos é tudo o que você precisa fazer para que o projeto seja concluído no tempo e orçamento, entregando o escopo demandado com qualidade. Então, veja aqui que nesse conceito ele usou tudo que tem ali na restrição tripla, né? Ele tem que concluir no tempo, no orçamento, entregar o escopo e ainda tem que ser qualidade. Então, o gerente de projeto tem que fazer isso. Ele tem que estar o tempo inteiro aqui se preocupando com isso aqui, com o valor, com a qualidade, com o tempo. Então, ele está olhando para esse triângulo aqui, para essa restrição tripla dele o tempo inteiro. Então, o objetivo do gerente de projeto é desenvolver o produto esperado dentro do prazo, custo e nível de qualidade desejado. Olha só, que danado. Então, o gerente de projeto, ele é basicamente super-homem, porque o que ele tem que fazer? Ele tem que alocar os recursos, ele tem que definir as prioridades do projeto, ele tem que coordenar as interações com a equipe, ele tem que manter essa equipe do projeto focada, ele tem que supervisionar, delegar, motivar, ele tem que resolver os conflitos da equipe, ele tem que gerenciar risco, escopo, tempo e custo, ele tem que estabelecer um conjunto de práticas para assegurar a qualidade do artefato do projeto, ele tem que identificar os requisitos. Então, veja que o gerente de projeto, ele, no geral, dos vários papéis que se pode ter na computação, que vão de banco de dados, requisitos, programador, designer, o gerente de projetos talvez seja o mais bem remunerado. Mas ele também tem um monte de encrenca para ele resolver. Ele tem que se preocupar desde o desenvolvimento lá dos requisitos, né, a garantir que o projeto vai ser feito no tempo e no custo, que vai ter qualidade, ele tem que gerenciar a equipe dele. Então, esse aqui, esse aqui é um vídeo, só que eu vou deixar para vocês assistirem depois, tá? Depois vocês assistem, já tem um link lá dele, lá no Classroom. Então, o gerente de projeto, ele tem uma série de desafios para ele lidar. Pessoal, lidar com pessoas, né? Lidar com gente sempre é difícil. Às vezes é melhor a gente lidar com código, com máquina, do que lidar com gente. Ele tem que saber estimar o projeto dele. Por quê? Porque se ele tem que atender no prazo, no custo, ele é que diz qual é o prazo e ele é que diz qual é o custo. Então, ele tem que estimar certinho esse prazo que ele vai levar para fazer. O cliente chega para ele e diz assim: olha, Douglas, quanto tempo tu leva para fazer esse aplicativo aqui para mim, que tem que ter toda a parte de cadastro, de venda e de atendimento do cliente? Aí o Douglas, olha, eu tenho com a minha equipe aqui, eu levo 2 meses. Beleza. No final de 2 meses você tem que entregar. Então, o Douglas, ele tem que saber estimar esse prazo, porque esse é o prazo que vai ser acordado, e esse é o prazo que ele vai ser cobrado. Então, o gerente de projeto, ele tem que saber estimar, para que depois ele consiga cumprir os prazos que ele estimou. E aí, o cliente vai dizer: mas Douglas, quanto tu cobra para fazer esse aplicativo? Aí o Douglas vai dizer: olha, te cobrar R$10.000. Só que aí o Douglas vai lá e contrata 2 programadores para ajudar ele. Aí ele paga R$2.000 para cada programador. E só aí já tem
4.000 vezes 2, 8.000. Aí ele precisa também contratar um serviço de hospedagem para colocar. Ele precisa também comprar a parte de design lá do aplicativo dele, porque ele não é bom de design. Só nisso ele já gastou os 10.000 que ele vendeu, ele não tem mais lucro nenhum. Então, se ele não souber estimar o preço que vale o que ele está sendo contratado para fazer, aí o projeto também já deu errado, porque no final das contas ele vai estar no prejuízo. Então, o gerente de projeto ele precisa saber estimar. Ele precisa saber fazer o orçamento corretamente. Ele precisa ter autoridade com a equipe dele. Ele precisa ter controles para ele controlar o desenvolvimento do projeto dele. Ele tem que ter uma boa comunicação. Por quê? Porque ele vai lidar com pessoas. Então, ele tem uma série de desafios, tanto da parte de estimativa, de orçamento, de autoridade, de controle, que ele vai precisar fazer também. Então, ele tem uma série de habilidades. E essa de comunicação é algo que o gerente de projeto ele precisa desenvolver bem, porque uma das coisas que mais contribui para um projeto dar errado é a falha na comunicação. Seja quando ele tem problemas de comunicação com a equipe que ele gerencia, seja quando ele tem problemas com o cliente dele. Então, ter o gerente de projeto, ele tem que se preocupar com tudo isso para que no final, lembrando, a definição de sucesso de um projeto é entregar no prazo, dentro do orçamento e com alta qualidade. Então, o gerente de projeto, para ele garantir o sucesso, ele precisa fazer tudo isso aqui, né? E aí, isso é a definição. Agora, pode-se aplicar ferro e fogo? Alguns casos, nem tanto. Aí tem um exemplo aqui do caso do avião Concorde. Ele custou 15 vezes mais do que o estimado na época. Ele levou muito mais tempo para ficar pronto do que o planejado. Só que mais importante do que terminar no prazo e no custo, o projeto visava atender o objetivo político estratégico. Então, aqui, mais importante de atender as expectativas, eles tinham um objetivo político estratégico aqui de criar esse avião que tivesse essa velocidade super rápida. Então, como eles conseguiram fazer, isso aqui foi mais importante. Mas isso se aplica a tudo? Não. No geral, um projeto de sucesso ele foi entregue dentro do prazo, do orçamento e com alta qualidade. E no nosso projeto de computação, isso costuma acontecer? Bom, em média, os projetos de software eles levam o dobro do tempo previsto no planejamento. 75% dos sistemas computacionais de grande porte são considerados falhas operacionais, ou seja, tiveram problema. 55% dos projetos custam mais do que o esperado. E 88% sofrem grandes correções depois de pronto. Cuidado com os números. Sacrificar a qualidade em função de custo e prazo pode ser prejudicial. Então, o que é isso? No geral, a gente na computação ainda tem muito problema com estimativa, principalmente relacionado a prazo. A gente diz, isso aqui eu levo 2 meses para fazer, está pronto. Aí vai fazer e leva muito mais. Por quê? Porque a gente não contou com o tempo que a gente ia levar apanhando lá da ferramenta que a gente está aprendendo a usar ainda, da linguagem, das configurações que a gente precisa fazer, do design, do tempão que a gente ficou ali procurando um ponto e vírgula, do tempo que o botão não ficou na posição que a gente queria. Então, tudo isso, todos esses pequenos atrasos que vão acontecendo, acabam se refletindo no final, no atraso do projeto. E aí, o que a gente tem são esses números, que na computação a gente não é tão preciso ainda nas estimativas. E a gente vai ter uma aula de estimativa e vocês vão ver que é porque também a gente não trabalha numa área tão exata assim, apesar de ser de exatos. Como assim? Se a gente olhar para o mundo da engenharia, a gente consegue dizer, olha, essa casa aqui tem 60 metros quadrados, em 3 dias eu construo 1 metro quadrado, então 60 metros quadrados, 3 dias para fazer 180 dias está pronto. Vejam que eu tenho ali uma métrica, né? O metro quadrado. Que métrica que a gente tem na computação? A gente
até tem umas métricas, mas elas não são tão exatas assim. Não são tão visíveis assim. Como é que eu sei que o SIGA é um sistema grande? E que o Classroom é um sistema menor que o SIGA? E que eu vou levar mais tempo para fazer o SIGA do que para fazer o Classroom? Como eu sei se o WhatsApp é um sistema... Quanto tempo leva para fazer um sistema igual ao WhatsApp? Qual é o tamanho do WhatsApp? A gente tem umas questões que para a gente é mais difícil mensurar. Por a gente ainda ter essas dificuldades de mensuração, às vezes a gente tem essa dificuldade de mensuração, ela vai se transportar para uma dificuldade de estimar. E aí a gente faz estimativas erradas e no final a gente tem esses desvios aqui de prazo e de custo. Mas uma coisa que é mais porque vale repetir é cuidado com os números. Sacrificar a função de custo em prazo pode ser prejudicial. Então, em vez de eu estou atrasado e eu tenho que entregar aquilo no prazo, adianta eu entregar no prazo se no final está cheio de erro? Adianta eu entregar com o mesmo valor, sem nenhum desvio do valor que eu cobrei, e no final não atender a necessidade do cliente? Então, a gente ainda tem mais isso. É melhor, por vezes, atrasar e entregar com qualidade do que não atrasar. Ok, então, beleza, professor. Já falou, e disse que a gente tem que gerenciar aí um monte de coisa, mas que é difícil, porque a gente não tem métrica, e aqui é complicado. E como que a gente faz isso? Bom, o que a gente vai estudar aqui na disciplina são duas formas de fazer isso. Uma é a tradicional. A tradicional existe um Instituto de Gerenciamento de Projetos, chamado PMI, que ele lançou um livro, que é o PMBOK, que é o Guia de Gerenciamento de Projeto. Atualmente a gente está na 7ª edição, mas em português a gente tem a última versão é a 6ª. Eu já coloquei lá no Classroom o PDF desse guia. Basicamente, esse guia de gerenciamento de projetos, ele faz o quê? Ele diz que existem 9 grandes áreas de gerenciamento de projeto que o gerente de projeto precisa se preocupar. Como gerenciar o escopo, como gerenciar tempo, como gerenciar custo, como gerenciar qualidade, como gerenciar a integração, como gerenciar pessoas, como gerenciar comunicação, como gerenciar riscos e como gerenciar aquisição. E é isso que são as 9 grandes áreas de gerenciamento de projeto, e é isso que a gente vai ver nas próximas aulas. Então, nas próximas aulas, o que a gente vai estudar? A gente vai verificar como gerenciar o risco de um projeto, como gerenciar custo, como gerenciar escopo, e é esse o objetivo da disciplina. Além disso, no final, nas aulas finais, a gente vai ver gerenciamento de projeto ágil e vai ver parte de métrica. Mas, basicamente, nas próximas aulas, agora, pelo menos até dia 7 de julho, quando a gente vai parar, a gente vai ver esses gerenciamentos de todas as áreas aqui, que é o objetivo da disciplina, que é a forma que a gente vai ver para tentar minimizar esses problemas que a gente viu que a gente tem no gerenciamento de projeto de software. Como estimar melhor os custos, como estimar melhor os prazos, como é que eu gerencio gente, como é que eu gerencio riscos nos meus projetos. É isso que a gente vai ver nas próximas aulas, certo? E para a gente não ficar sem atividade, né, mesmo sendo a nossa primeira aula, o que eu vou pedir para vocês? Eu estou pedindo para vocês fazerem um mapa mental dos principais pontos, lições aprendidas na aula de hoje. Então, a gente viu uma série de conceitos aqui, e eu queria que vocês fizessem um mapa mental desses conceitos que a gente viu na aula de hoje. Como assim? Já tem, deixa eu só colocar aqui para compartilhar. Agora eu vou colocar a janela toda mesmo. Opa, a tela inteira. Beleza, deixa eu ver se vai carregar. Lá, aqui na turma,
no Classroom. Para quem não entrou, eu peço para entrar. Lá, o código da turma é esse bem aqui. Está no Classroom, da forma que vocês fizeram no semestre passado. Vão lá, peçam para adicionar a turma. O código da nossa turma é esse aqui que eu coloquei no chat. Lá já tem, o que tem lá? O plano de aulas que eu mostrei para vocês. O PMBOK sexta edição, que é esse grande livro que a gente vai estudar as 9 áreas de conhecimento. As orientações gerais, que foi o que eu passei logo no início da aula. Tem já a aula de hoje, que é essa aqui de conceitos e fundamentos. Tem aqui um resumo de conceitos e fundamentos, que é um vídeo do YouTube que vocês podem assistir, para que vocês façam um mapa mental da aula de hoje. Aí, qual é a atividade? Elabore um mapa mental da aula de conceitos e fundamentos. Sugestão, utilizar utilizar essa ferramenta aqui, que é o Miro. Miro é um site, vocês têm vários sites semelhantes, mas eu particularmente gosto bastante dele, para fazer mapa mental. E aí, qual é a ideia? Bom, a gente teve uma aula de gestão de projetos, a gente ouviu falar de projeto, ouviu falar de gestão. Quando a gente ouviu falar de projeto, eu coloquei aqui, esse aqui é eu tentando fazer o meu mapa mental, mas o de você, como as nossas mentes são diferentes, a mente de você não vai ser assim, né? Então, eu saí colocando algumas palavras-chave. Eu aprendi que o projeto ele é temporário, que ele tem esforço, que ele tem resultado único. Eu aprendi que na parte de gestão, eu tenho que me preocupar com essa restrição aqui de custos, tempo, esforço. Eu tenho que me preocupar com a qualidade. Aí eu comecei a fazer aqui do gerente, o que o gerente tem que ter, mas eu não terminei não, só comecei. Então, o que eu quero que vocês façam? Um mapa mental, e esse exercício é individual, como esse, com os pontos chaves da aula de hoje. Aí vocês vão tirar a tela e vão colocar aqui na atividade da aula de hoje, certinho? Quando é para entregar, professora? Na próxima aula, no dia 26, antes da aula, porque eu coloquei aqui que é no dia 26 às 19h30. Então, dia 26 às 19h30, vocês fazem o máximo para colocar aqui o mapa mental, e aí a hora também que a gente vai se encontrar, aqui, 7h30 na aula. É entendido? Vocês estão muito calados, eu falei muito. Ficou tudo certinho? Ficou compreendido? Dúvidas? Tudo certo. Tudo certo? Tudo certo, professora. Falei muito. Prometo que nas próximas aulas eu vou falar menos. É porque hoje era aula introdutória. Não entendeu? Que parte você não entendeu, Paulo? É para fazer o mapa? É para fazer um mapa mental com os principais tópicos da aula de hoje. O que vocês ficaram dessa parte, que vai ser a disciplina. E aí, tem um exemplo aqui, eu acho que eu deixei um exemplo lá na atividade, só que o exemplo da atividade é o mapa mental de toda a disciplina, não é só o que a gente viu na aula de hoje. A aula de hoje, se vocês fizerem o básico mesmo lá, o que é um projeto, as palavras-chave, quais são a parte da restrição, qual as atividades do gerente, quais são as áreas de conhecimento, esses itens eu acho que cabem no mapa mental. Então, quero que vocês façam nesse sentido. Aí, para apoiar a disciplina, a atividade, tem os slides e também tem lá um material, que é um link no YouTube, que tem um vídeo, que nesse vídeo também tem um resumão lá do que é gerência de projetos. Certinho? Aí a minha sugestão é usar o Miro, www.miro.com. É um site que nos possibilita fazer uma série de gráficos, de itens, e dentre eles o mapa mental. Mas eu particularmente gosto muito dele, e no Miro depois, eu acho bom vocês usarem, porque depois a gente vai aprender algumas coisas e vai utilizar ele, por exemplo, a parte do gerenciamento de projeto com Canvas, quando a gente estiver vendo a parte do ágil, aí a gente vai usar o Miro para fazer esse modelo Canvas. Então, é bom já começar a utilizar. Beleza? E olha aí, a gente vai terminar certinho. Eu disse que as aulas sempre, a nossa tendência era terminar às 9h. E já são quase 9h, faltando 3 minutinhos. Então, a gente está no cronograma. O nosso projeto aula está no prazo, terminando na estimativa,
Então, por enquanto, ele está só sucesso. Os recursos humanos são vocês e eu. Está no prazo, 7h30, 9h30. Nosso projeto aula de hoje deu certo. Certinho? Então, essa aula foi gravada. Depois eu vou mandar o link para vocês também, se vocês tiverem ficado com alguma dúvida. E aí, próxima atividade, quarta-feira, e a gente se encontra aqui quarta-feira. Certinho, pessoal? E não desistam que essa turma pequenininha chegue no final. Para terminar. Então, boa noite, pessoal. Até quarta-feira. Boa noite, professor. Boa noite. Até.